Pessoal, vamos lá, vamos falar de metodologia, né, ou método de evangelismo. Ele fala do evangelismo em massa, tá? Ele começa da seguinte maneira: o evangelismo em massa é o ato de anunciar o evangelho por meio de discurso público ou de prédica, né? Ele começou a ser usado pelo Senhor Jesus e seus discípulos. Até onde sabemos, essa modalidade de evangelização desapareceu nos meados do terceiro século e só reapareceu no século XVII com os sermões contagiantes do famoso pregador inglês John Wesley. John Wesley e George Whitefield, que na verdade foi George Whitefield que começou primeiro esse trabalho de evangelismo, tá? Onde ele ia para locais públicos e ele aproveitava ali o trajeto que os trabalhadores das minas de carvão, tá certo? E da indústria ali da Inglaterra, então já tinha tido a Revolução Industrial, tá? Então toda aquela mobilização de trabalhadores, ele saía bem cedo para aproveitar o deslocamento deles, aí pregava o evangelho para aquela massa que estava indo para o trabalho. Aí, claro, foi xingado muitas vezes, né? Foi muitas vezes insultado, mas conseguiu também grandes frutos, aí, grandes colheitas de almas por meio dessa atitude corajosa. Aí John começou o Whitefield, depois o John Wesley acompanhou, mesmo que o Whitefield fosse calvinista e John Wesley arminiano. E aí depois John Wesley desenvolve até um outro aspecto um tanto modificado do arminianismo. Alguns até chamam essa teologia de armínio-wesleyana. Então, por causa de alguns enfoques específicos que Wesley dá sobre a doutrina da salvação. Mas mesmo assim, como estavam voltados, como tinham o propósito da salvação de almas, as diferenças são diluídas, principalmente porque não são diferenças fundamentais. Então são algumas abordagens que contrastam na questão soteriológica, mas em relação às outras doutrinas, a gente caminha junto. Então Trindade, Espírito Santo, teontologia, tá certo? Essas doutrinas fundamentais a gente caminha junto. Agora só na soteriologia temos algumas abordagens diferentes. Então eles trabalharam junto há algum tempo nesse trabalho de evangelismo em massa, e foi continuado. Ele cita aqui, no século XVII, John Wesley trabalhou de forma muito intensa, e depois, quando ele não pôde mais trabalhar, deixa eu fechar aqui, quando ele não pôde mais trabalhar na Inglaterra, devido à igreja anglicana, a igreja anglicana começou a fechar, né, as oportunidades dele dentro das igrejas, tá? Então os anglicanos viram um contraste, né, na forma de pregação dele e da liturgia, né, que os representantes da igreja adotavam. Então eles começaram a rejeitar esses ministros, e aí ele inclusive diz a frase: o mundo é o meu púlpito. Essa frase muito bela, né, que dá muito o caráter, né, do verdadeiro evangelista, né, que em vez de ele ver as dificuldades, ele vê novas oportunidades, né? Ele vê barreiras a serem vencidas. Então, século XVII, John Wesley. Século XVIII, ele cita Charles Finney, tá? Também grande pregador de massas. E também Moody, tá? Então, depois do século XVII, você tem tanto Charles Finney quanto Moody. E aí passa para uma descrição acerca de as grandes cruzadas. Vai falar vantagens do evangelismo em massa, e aí também vai falar acerca das cruzadas. Quando ele fala de vantagens, eu coloquei um texto aqui de Atos 14, 21 e 23, 21 ao 23, que diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, e confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos de cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. Atos 14, 21 ao 23. Esse texto é para discutir essa questão, as vantagens do evangelismo, página 32, e também cruzada evangelística. E aí depois ele vai trazer uma abordagem em relação às desvantagens. Mas quando a gente olha para essa questão ainda das vantagens, a gente vê o seguinte, que o trabalho de evangelismo em massa, ele, juntamente com outras estratégias,
ele também é uma estratégia importante, é uma estratégia frutuosa, que foi muito bem utilizada ao longo de muito tempo e que ela só tem um aproveitamento amplo, um aproveitamento bastante profundo, quando ela é empregada num conjunto, junto com outras abordagens, tá? Então só um evangelismo em massa puro, de você colocar lá um palanque, pegar uma praça pública, pegar uma esquina, tá certo? Ou colocar um carro de som, ir pelas ruas, e você fazer um trabalho desse, mas você não dar continuidade, você talvez não tenha todo o aproveitamento que poderia ter. Você talvez tenha, cause um impacto inicial, atrai a atenção de algumas pessoas, mas algumas dessas pessoas que foram chamadas a atenção para o Evangelho, podem, em curto espaço de tempo, se desanimarem novamente, principalmente porque nós temos a realidade na qual o inimigo sempre está trabalhando contra a causa de Cristo. Então o evangelismo em massa, ele tem que estar dentro de uma estratégia maior, que é o evangelismo em massa no primeiro momento para o impacto geral, e no segundo momento passar uma rede fina naquilo ali, tá certo? Então quando você tem um evangelista em massa lá, você tem juntamente com ele uma equipe treinada, tá certo? Que vai abordar as pessoas e vai pegar endereço, pegar telefone, tá certo? Conversar particularmente, tirar dúvidas, fazer o evangelismo pessoal. E aí sim você conseguiu amarrar bem a estratégia, tá certo? Agora só falar, não, fui lá, preguei ou chamei um pregador de fora para trazer aquela mensagem impactante, aquele movimento, aquela comoção, né, pública, e fiz a minha parte, né? Então estou eximido, né, de qualquer responsabilidade. Não é bem assim, você está encarando da forma errada. É como aquela situação na qual a pessoa quer se livrar de algum problema. Fala, não, fiz a minha parte. Eles ouviram. Eu gritei aqui, eles ouviram. Muito bem, você até começou bem. Só que para você ter resultado efetivo, para você ter, desde o momento em que a alma ela ouve o evangelho e ela começa a abrir o coração para ele, até o momento que esta mesma alma aceita Cristo numa denominação, desce as águas batismais e torna-se um crente, e a partir dali é discipulado e torna-se também um evangelizador, você tem todo um desdobramento de outras etapas, tá? Então, por exemplo, você está querendo implantar o evangelho numa cidade interior, deslocada, ou até uma cidade nova, foi implantada recentemente, não tem nenhuma igreja lá. É uma ótima estratégia você levar um evangelismo em massa para lá. Porque você tem, por exemplo, loteamento. Era um sítio, tinha lá uma igrejinha católica, tal, daqui a pouco morreu, passou para o governo, tomou as terras, sei lá. Aí a prefeitura fala, não, vamos lotear, vamos fazer a cidade crescer. Aí pronto, a cidade nova, tá? Um monte de pessoa que tem ali católico, umbandista, evangélico, tudo misturado lá. Você coloca um trabalho de evangelismo em massa, você atrai a atenção, tá certo? De quase toda aquela população. Você passa uma rede fina de evangelistas particulares, né? Trazendo um aconselhamento particularizado e fazendo um trabalho, tá certo? Individual. Você vai fazer com que aquelas pessoas que foram atraídas agora também sejam conquistadas. De fato, efetive-se uma conversão, efetive-se ali uma ligação dela agora com a denominação, que ela vem agora para dentro da denominação. Uma vez que ela veio para a denominação, você tem um trabalho maior a se fazer, que é um trabalho agora de discipulador. Então, o evangelista sem o discipulador, tá certo? Não funciona. É um carro que tem motor, mas não tem gasolina. Mateus 28, né? De pregar, mas ele diz lá no próximo, né? Ensinando. Fazendo, né? Discípulos. Claro. Fazendo discípulos. Né? Porque senão você vai só gritar por aí, bradar aos quatro ventos, mas não vai ter efetivamente um desenvolvimento de uma igreja. Por isso que eu li para vocês a abordagem de Paulo e Barnabé aqui nessas cidades, né, da Ásia Menor. Icônio, Listra, Debre, tá certo? E por aí vai. O que eles fizeram? Primeiro eles iam nas sinagogas, tá? E aí disputavam com os judeus, alguns deles aceitavam aquela mensagem de Paulo. Por terem concordado com Paulo, seriam expulsos, tá?
E aí, sendo expulso da sinagoga, você tem junto a si homens que conhecem a Sagrada Escritura, tá? Conhecem o Antigo Testamento e agora concordam que Cristo foi revelado por meio do Antigo Testamento, através de todas as evidências que Paulo lhes apresentou. E agora verão também sinais e maravilhas, quando Paulo e Barnabé estiverem trabalhando e Cristo realizar sinais. Aí você tem a confirmação final, não só lógica, mas também espiritual. Então você tem ali um corpo de pessoas que têm conhecimento bíblico, as quais você pode fazer deles presbíteros, que são ensinadores, são cuidadores da igreja. E aí, uma vez que você não terá mais oportunidade na sinagoga, porque as portas se fechou para você, você vai para os gentios, que é o que Paulo fez. Ele falou claramente para os judeus: uma vez que vocês rejeitaram, agora nós vamos para os gentios. O que é que eles fizeram? Praça pública. Começaram a pregar. Não começaram a pregar, as pessoas começaram a vir. No que vinham, estendia a mão para orar, curava, trazia curas. No que tinha curas, muitas conversões. Alguns conflitos também, porque os judeus viam aquilo, inclusive nesse texto aqui diz que eles, movidos por inveja, eles agitaram a multidão contra eles, dizendo: são pregadores de novas doutrinas, estão contra os vossos deuses, tá? Estão querendo trazer, olha, os caras que diziam, né, servir a Deus. Jesus chama ele de sinagoga de Satanás, né? Diziam servir a Deus, mas para destruir com o ministério de Paulo e de Barnabé, eles incitavam os pagãos, dizendo: eles estão pregando contra os vossos deuses, vocês não vão defender vossos deuses? E os caras iam para cima para tentar matar Paulo e Barnabé, para jogar na prisão, uma coisa assim. Mas o trabalho foi feito. O trabalho primeiro particular dentro da sinagoga, mas em massa, tá certo? Com a multidão, com os gentios. E aí o que eu li para vocês aqui? Estabeleceram igreja. Então, uma vez que aceitaram a Cristo, muito bem, vocês vão se reunir agora num grupo. Vocês não vão ficar servindo aí cada um na sua casa como se fosse uma célula, desigrejados, né? Vocês vão se reunir numa eclesia. A eclesia, se vai ter um templo ou não, é outros 500. A igreja não tinha condições de ter templo nessa época. A eclesia é o corpo unido. Então, se reuniu em eclesia, o local é o que menos importa. Então vai ser numa catacumba, vai ser num lugar ermo, tá certo? Vai ser na casa de alguém, aonde for, aonde puder. Vão se reunir para o partir do pão. E aí, os presbíteros, que são aqueles judeus que foram expulsos da sinagoga, que conhecem o Antigo Testamento e que lhes foi apresentado Cristo, vai ensiná-los acerca de Cristo por meio do quê? Do Antigo Testamento, que é o que eles têm em mãos. E aí você tem a primeira igreja, o trabalho em massa, depois o trabalho específico dos presbíteros, discipulando aqueles pagãos. O cara vem do paganismo para a igreja, o que ele sabe de Deus? Nada, ele absolutamente nada. Que ele vive, mas ele não sabe nada. Ele, pelo contrário, ele tem um conhecimento prejudicial que tem que ser, né, combatido. Então ele sabe de Poseidon, de Zeus, de Baco, tá certo? De Baal, de tudo quanto é demônio que se disfarça em deuses, né? E aí, a partir desse conhecimento bíblico, eles têm que ser então purificados, como Cristo diz, né? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então vai entrar um processo agora de transformação dessas vidas, através do ensino, através do discipulado. Aí é onde começa a se formar a igreja. Aí vai se formar a igreja de Corinto, de Roma, né, de Tessalônica, de Filipos, por aí vai. As igrejas que se formam nessa estratégia. Então, o trabalho em massa foi útil ou não? Foi imprescindível, foi importantíssimo. O trabalho em massa é fundamental. Agora, ele sozinho, ele não é eficaz. Ele tem que estar junto com uma outra estratégia. É o que ele coloca aqui agora, sobre cruzada evangelística. Eu já vou trazer a primeira leitura. Ele fala aqui na página 33 sobre algumas coisas fundamentais para se realizar uma cruzada. Primeiro, oração. Primeiro, consagração. Então, pessoas que não estão consagradas é que nem aqueles discípulos que não subiram no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam numa grande vantagem, estavam com Cristo lá no Monte da Transfiguração, né? Foram convidados para estar ali com ele. E aí passaram por aquela experiência extraordinária, e aí quando eles descem, tá lá um furdunço, né? Uma bagunça. E aí os fariseus acusando, né, duramente, os escribas também, se aproveitaram da situação para ver o circo pegar fogo, né? Então jogando mais gasolina. O pai lá reclamando,
porque o seu filho, que era tomado por um espírito maligno, tentava se matar, tentava se jogar no fogo, na água, e pediu aos discípulos, uma vez que aqueles discípulos andavam com Jesus, e Jesus realiza milagres, ele pensou, né? Ora, então eles também devem saber, né, como realizar esses milagres aí. E os homens lá tentando, e orando, e colocava a mão, e não dava certo, e não ia, não funcionava, e não conseguia, até que Jesus fala duramente com eles. E é isso que eu acho impressionante da pedagogia de Cristo, né? Cristo não passa um pano, nem passa a mão na cabeça de culpado. Então eles tinham uma parcela deles. Ele fala, até quando vos suportarei? Ou seja, vocês já estão num curso avançado aqui. Já era para estarem prontos, já era para estarem cientes da responsabilidade de vocês. Então, essa casta, como ele vai responder só depois, primeiro ele dá essa repreensão. Aí vai tratar com o pai da criança. Aí ele chama o pai da criança na xixa também. Ele não vai deixar, não vai dizer que o cara tem razão em tudo. Ele vai, olha, você crê que eu posso fazer isso? Aí o cara vai desmontar. Senhor, ajuda a minha fé. Porque ele já tinha passado por diversas experiências mal sucedidas, né? Então ele já estava arrasado, destroçado, né? Então, Senhor, ajuda a minha fé. Aí Cristo vê humildade ali e de fato toma a frente e liberta. E você vê que no processo de libertação ainda tem situações inusitadas. O moleque fica como morto, né? Então, se é uma pessoa imatura, se é uma pessoa insegura, ela ia se desesperar numa situação dessa. Ele impõe a mão, expulsa o demônio e o moleque cai morto. E aí, depois de algum momento, vê que não, ele foi, de fato estava liberto, né? E foi entregue ao seu pai, livre daquela possessão demoníaca. E aí os discípulos que não conseguiram ter êxito na sua iniciativa de libertação vão chegar em Cristo, em particular, Senhor, por que não podemos, né, libertar? Aí Cristo vai lhes lembrar acerca da lição de casa que não foi feita. Então não adianta chegar no dia da prova e ficar clamando para o Espírito Santo fazer você lembrar do que você não estudou. Aí ele falou, sabe a lição de casa que você não fez? Pois é, agora você tomou bomba. Você tomou vermelha. Por quê? Essa caça só sai com jejum e oração. Aí você vai fazer o seguinte, espera aí que eu vou jejuar e vou orar. Não, meu irmão, ou você tem, ou você está preparado, ou nem põe a mão. Agora você tem que estar em consagração, tem que estar em oração, numa comunhão constante com Deus, tá certo? Para que se apresentando, e aí onde entra a situação, só é uma situação surpreendente para quem está dormindo, né? Inclusive outro diz que camarão que dorme é onda leva, né? Então, camarada que está distraído, que não está atento, de que você está cercado de uma grande nuvem de acusadores, de testemunhas, né? E que toda situação pode ser uma situação que exija de você um posicionamento, uma situação de risco, acaba dormindo no ponto e não está pronto para uma situação dessa. É quando eles foram pegos de surpresa. Então chegou a situação, era para eles estarem em consagração, não estavam. Estavam, né, levando a brincadeira. Eu vi um exemplo, pastor, na Bahia eu era novo convertido e eu comecei a sair no evangelismo. E nós entramos numa casa... A Bahia não é brincadeira não, viu? Onde a dona da casa, o demônio pegou. Meu Deus. E queria voar em todo mundo. E o pior, que ninguém conseguiu expulsar. Rapaz. Um menino de 19 anos, um rapazinho que estava com a gente. Menino de jovem. Autoridade. Glória a Deus. Deus tomou ele de autoridade. Glória a Deus. Nem pegou na mulher, mandou soltar e disse, solta ela aí. Pronto. Ó, ele soltou, aí. Só estendeu a mão assim, nem tocou Sim. na mulher. Porque não é pela força física, não é na chave de braço de mata-leão. Lá segurando É e não conseguiu. no poder, na unção de Deus, né? O Espírito Santo de Ele Deus que chegou está assim em com você. autoridade, solta ela aí. Na hora que soltou, ela caiu. Maravilha. Aí ele botou a mão assim, expulsou ela. Aí você vê, no testemunho que o senhor deu agora aí, você vê que maturidade espiritual não é nem cabelo branco e nem idade. Não. Maturidade espiritual é relacionamento. Então, conforme uma pessoa tem um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Deus, ela vai galgando também um posicionamento espiritual mais elevado, uma comunhão mais íntima, poder de Deus, como disse um outro sábio, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Zero oração, zero poder. Você não põe nem a mão que você vai passar vergonha. E hoje o que bem tem é de pessoas ir evangelizar sem estar jejuando, sem estar orando pelo Ah, propósito. rapaz, é porque Deus Vai se tem vergonhar. misericórdia, viu? Mas
Tem situação aí que camarada, se ele for tentar pôr a mão, ele vai passar vergonha. Então nem... Vai cair aí. É como diz até um apologista que eu tenho ouvido muito, que é um conteúdo muito bom, João Flávio Martinez, do CACP. E ele fala, se chegar uma testemunha de Jeová na sua porta e você não sentir que você está pronto para responder biblicamente a ela, nem fale que você é crente. Porque se você falar, ele vai grudar em você e ele vai querer acabar com você. Tá certo? Então tem essa situação aí. Pode entrar. Ô pastor, tudo bem? Paz de Cristo. Amém. Bom, então é isso aí. A gente vê que o evangelismo em massa, né? Ele fala de oração, local adequado, previamente informando as autoridades. Ele também cita isso, que é... Aí você vai fazer um trabalho com responsabilidade ou sem, né? Então se você faz um trabalho sem responsabilidade, de qualquer jeito, e aí joga na conta de Deus, não, mas é um trabalho, é obra de Deus. Não, meu irmão, mas tem a parte de Deus e tem a sua. Então a sua parte Deus não vai fazer. A sua parte é ser responsável. É como Cristo falou, que qual é a pessoa que planejando construir uma torre não senta para fazer os cálculos, ou que vindo um exército inimigo não calcula se ele tem força para resistir àquele ataque ou se tem que propor a paz. Cristo falando isso para os seus discípulos e também para nós, nos alertando para quê? Para serem pessoas precavidas, serem pessoas conscientes da sua responsabilidade. Tá, ok? Então você tem a situação na qual é necessário você ter uma informação adequada das autoridades sobre o local, ver se não está programado alguma outra coisa ali para não ter conflito de agendas, né? Ver se não vai atrapalhar o fluxo. Não adianta você colocar um grande evento no lugar, atrapalhar as avenidas, atrapalhar as ruas, atrapalhar tudo, ou não ter hora para acabar, ou ter um som absurdamente alto que vai causar incômodo à vizinhança. Aí você está trabalhando contra, está causando vergonha, na verdade, né? Prévia propaganda para que o evento de fato tenha sucesso, né? Então fazer panfletagem, fazer propaganda, colocar até anúncio em rádio, para que de fato o evento seja bem sucedido. Estudos bíblicos e missiológicos prévios para a preparação da equipe, aí onde entra aquela noção de que tem o trabalho do evangelista em massa e o pregador que vai assumir a tribuna e vai trazer uma mensagem, tá certo, abordando todo aquele público, mas também vai ter uma equipe junto com ele. É que nem Esdras lendo o livro da lei em hebraico quando voltaram do cativeiro e tinha lá os levitas, né, os sacerdotes, andando no meio do povo e explicando o que estava sendo lido em hebraico em aramaico. E aquelas explicações foi que deu ensejo aos chamados targumins, que é uma, vamos dizer assim, é uma adaptação, tá certo? Uma adaptação daquele texto, é como um texto traduzido, mas também explicado já. Então os targumins são os primeiros comentários do texto hebraico original, feito no aramaico, que era a língua que o povo falava. Então isso acontece também nessa dinâmica do pregador adotando aquela linguagem formal, bíblica, né? Usando às vezes algumas figuras de linguagem que as pessoas no geral não entendem, e o trabalho específico, direto com as pessoas. Não entendeu? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é isso aqui, está escrito em tal texto, é dessa maneira, né? É isso que ele está dizendo, né? Está relacionado a isso. E aí você tem um trabalho eficaz, porque tem toda essa dinâmica do trabalho em massa e o trabalho particularizado simultaneamente. Estudos missiológicos para a equipe, né, o trabalho da equipe, análise prévia das despesas, como eu já ressaltei, e cuidado também com os pregadores e cantores envolvidos, né? Porque senão você tem todo um trabalho de organizar isso e no final das contas o camarada sobe, fala besteira, ou fala uma heresia que vai dar um trabalho terrível para você consertar depois. Aí lá vai professor de EBD e pastor, terça-feira, tentando consertar, né, as coisas erradas aí que certos pregadores andam falando. Desvantagens agora, vamos lá. Página 33, ele vai trazer algumas desvantagens. Espera aí, deixa eu fazer uma leitura aqui para vocês sobre cruzada, para mostrar aqui o quanto isso é, de fato, importante. É um movimento importantíssimo dentro da igreja. Então, no dicionário do movimento pentecostal, cadê o cruzada? Tá aqui, cruzada evangelística, dicionário do movimento pentecostal, página 248, nos diz, ó. Também conhecida como campanha evangelística, tipo de evangelismo em massa inspirado no Revival Meeting norte-americano, uma série de cultos realizados
com o propósito de encorajar os crentes a desafiar pessoas não crentes a fazerem parte da igreja. Popularizado por Charles Finney, que a gente citou já, né? Um dos grandes movimentos de pregação em massa, né? Charles Finney, 1792 a 1875, principal pregador do segundo grande despertamento. O Revival Meeting consistia de várias noites consecutivas de cultos realizados no mesmo horário e local, na maioria das vezes numa propriedade pertencente à igreja hospedeira. Então, você vê que não era um movimento solto, era um movimento que contava com a participação das igrejas e tinha uma igreja hospedeira que cederia o local. E aí, claro, não ia ser feito dentro do templo. Você tem uma parte da frente, você consegue montar ali um palanque, colocar ali uma proteção, né, para os instrumentos e tal, uma orquestra, um pregador e as pessoas no meio do povo. O povo vai sendo atraído e os evangelistas vão para o meio da massa. É a grande chance. Em vez de eles irem bater na porta, o pessoal está ali. E se está ali, está interessado. Então você tem ali pessoas que estão dispostas a ouvir o evangelho. Algumas vezes em auditórios alugados ou em locais em que os não crentes se sentissem mais à vontade. Isso aqui vai ser ressaltado também pelo comentarista sobre a metodologia de Cristo, que ele vai até um ambiente das pessoas, nos quais as pessoas estão. E Cristo, para fazer isso, ele teve que romper paradigmas, ele teve que romper barreiras. Porque no primeiro momento, Cristo foi visto pelos outros fariseus como mais um mestre. Então os caras falaram, tá aí, o mestre de Nazaré, né? Não davam muito valor, né? Pode vir uma coisa boa de Nazaré, como disse Natanael, né? Mas ele tá aí, tá ensinando, ensina bem, ensina com autoridade, consegue quebrar o argumento aí dos escribas, e um escriba, um cara que copia o texto bíblico. O que ele não sabe sobre texto, né? Questão de memorização, né? O próprio texto, a literalidade do texto, né? Não o espírito da lei, mas o literal. Então, quer dizer, para você quebrar o argumento do escriba, meu irmão, é porque ele é a palavra, né? Então os caras, enquanto os caras decoravam a palavra, ele era a própria palavra de Deus encarnada. Então você tem essa situação na qual Cristo, ele é considerado um grande mestre. E qual era o comportamento desses mestres? Se afastar de certas pessoas que ele reputavam como inferiores, que eram pecadores, né? Pessoas que estavam numa situação de vida bem complicada. Então eles tinham um afastamento em relação às pessoas. Se elas quisessem ouvir alguma coisa, que fosse na sinagoga, ou que fosse nos locais onde eles ensinavam, tá certo? Então tinha essa situação, e Cristo faz o contrário. Ele veio para esse povo. Quem precisa de médico é o doente. Então onde está o doente? É onde ele ia. Na festa, por exemplo, em Jerusalém, ele pega um desvio na rota e vai para o tanque de Betel. O que ele foi fazer no tanque de Betel? Cheio de doente ali, pessoas mazelentas lá. Ele fala, não, é aí mesmo, é aí onde tem que estar o médico, né? Então foi lá e realizou aquele milagre. E tantos outros lugares que ele passou, por exemplo, aquele lugar em Samaria, né? O texto de João até diz que era necessário passar por Samaria. E ele vai e fica ali perto do poço de Jacó. Não era necessário nada, os judeus eles davam uma volta para não passar ali. E ele foi. E além de ir, ainda ficou ali esperando pelo encontro com aquela mulher samaritana, que a gente vai analisar também daqui a pouco. Então, situações onde Cristo ele inverte a lógica, né? Em vez dele esperar as pessoas virem até certo local, ele invadia, ele de fato invadia no bom sentido, né? De entrar nesse lugar onde talvez não fosse bem aceito, onde não fosse esperado sua presença ali, mas ele ia até lá. Aí os fariseus, teu mestre come com pecadores, publicanos, né? E a mulher que lavou os pés dele com o cabelo, o outro falou, né? Se ele fosse um profeta, saberia qual a origem dessa mulher. Aí ele confronta, né? Aquele homem e a sua hipocrisia com aquela atitude daquela mulher. Eu cheguei aqui, você não deu água para lavar os pés, não me beijou o rosto. Ou seja, eu para você, né? Sou menos que nada, né? A recepção que você dá para os outros mestres, para mim, enquanto que essa mulher, ela não cansa de lavar meus pés com as lágrimas e enxugar com os cabelos. A quem muito é perdoado, quem muito deve, muito é perdoado, né? A quem muito é perdoado, muito se ama, né? Então você tem o nível de perdão que ela recebe, o nível de amor com que ela corresponde, né? Devido à salvação que ela alcançou em Cristo. Então você tem essa situação que Cristo causa essa inversão dessa lógica da época. E algumas vezes o auditório alugados, como eu já li aqui, as tendas foram bastante empregadas e ainda são
em menor frequência por causa da dificuldade para ventilação e aquecimento. O ponto alto das revival meetings era o sermão, normalmente ministrado por um pregador bem conhecido de fora da região em que os cultos eram realizados, a fim de caracterizar o evento como especial. A maioria das mensagens tinha como objetivo despertar uma resposta visível da audiência, tanto demonstrando um compromisso inicial em seguir a Jesus, como arrependendo-se de seus pecados, ou seja, aceitação pública de Cristo. O cara levantou a mão e foi à frente, aceitar Cristo como seu Salvador, recebeu uma oração, aí dali entra o grupo local, da igreja local, aborda, vai até ele, tá certo? Procura oferecer um discipulado, oferecer um culto doméstico. A aula foi até aqui, meu irmão. O trabalho foi eficiente, trouxe o pecador. Agora você aborda ele e dá continuidade. A duração de tais reuniões variava. Até a última quarta parte do século XX, duravam uma semana ou mais, especialmente no sul dos Estados Unidos. Depois, 3 ou 4 dias tornaram-se mais comuns, embora eventualmente algumas ainda eram realizadas, principalmente entre grupos pentecostais, segundo o tempo do Espírito, até que os resultados parecessem diminuir ou parar, a audiência encolher. Então alguns determinavam o tempo, outros, conforme o público diminuía, eles encerravam. Entre os pentecostais norte-americanos, as cruzadas evangelísticas foram bastante utilizadas a partir da década de 40, com o movimento da cura divina e milagres. Os principais pregadores dessas cruzadas foram William Branham, Oral Roberts, Jack Coy, Jimmy Hicks e Paul Fickbinder. No Brasil, começando na década de 50, as mais conhecidas cruzadas evangelísticas de cura divina e milagres foram a de Harold Williams, Raymond, não sei o sobrenome dele aqui, Boultry, Virgil Smith, Manuel de Melo, tá certo? A Igreja Brasil para Cristo, né? Manuel de Melo, Davi Miranda, Deus é Amor, Doriel de Oliveira, Cecílio de Carvalho Fernandes, Benhard Johnson, tem um livro dele muito bom, Joá Caetano, Otoniel e Osiel de Paula, Luiz Ciriló, Celso Lopes, Sóstenes Mariano da Silva, Gesiel Gomes, também muito conhecido, né, no nosso meio, Paulo Terra, José Moreira e Edno Fonseca, Rodolfo Boltermeyer e Hidekazu Takayama. Quem conhece? Hidekazu Takayama, extraordinário, as pregações dele são maravilhosas, tá? Hidekazu Takayama, recomendo para todos. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, com o início do uso mais frequente do rádio e posteriormente da televisão por parte dos pregadores, as cruzadas evangelísticas perderam força como recurso evangelístico. Aí tem uma problemática com essa questão do uso do rádio e da televisão, tá? Então, aqui inclusive fala de algumas vantagens que foram obtidas com esse método de evangelismo televisivo. Então, teve lá algumas vantagens, mas na atualidade ele não tem mais aquele impacto. Então, as pessoas que geralmente assistem esses programas evangelísticos pela TV, geralmente são próprios evangélicos, são próprias pessoas, de certa forma ligadas, mesmo que não estejam aí fiéis, né, numa denominação, mas tem alguma ligação já. Então, como método evangelístico para alcançar as almas de fora da igreja, não é mais tão eficiente, não tem. E principalmente com uma pessoa assistindo TV, isso não conduz, tá certo, a uma decisão pela fé. Ela ouve, acha interessante, muitas das coisas acha bonita e segue sua vida de pecado, e segue sua vida de afastamento, tá certo, de Cristo. Então, uma decisão verdadeira, o primeiro método mais eficaz, o mais eficiente, é evangelismo pessoal, que inclusive é o que ele mais ressalta aqui. É o método para aceitação, tá certo, para a decisão por Cristo mais eficiente. Segundo, evangelismo em massa, se tiver um trabalho conjunto de evangelismo em massa, junto com um trabalho, tá certo, uma rede fina, pegando ali aquelas almas que foram atraídas. E aí, talvez numa outra situação, também a presença como rádio e TV. E aí, a presença, por exemplo, como rádio e TV, ela é mais relevante em países fechados. Arábia Saudita, não tem liberdade, não pode fazer um culto ao ar livre, exatamente. Toda a dificuldade para se estabelecer núcleos, estabelecer cultos domésticos. Então, inclusive, o Rodrigo Matrone, ele teve
nesse sábado lá no Vila Madalena, que lá é missiologia. Eu pedi para ele ir lá, deu uma palestra maravilhosa, apresentou muitos números, estatísticas, onde nos conscientiza de qual é a situação atual. E ele mostrou, por exemplo, que nesses países muito fechados, Arábia Saudita, Coreia do Norte, né, países muito fechados, torna-se eficiente, porque muitas das vezes 40, né? muçulmanos que nem cogitam da possibilidade de procurar uma igreja, mas está passando, ele começa a ver. No que ele vai vendo, na língua dele, ele começa a se interessar. No que ele se interessa, às vezes o cara aceita Cristo, só que está num contexto islâmico. Então, a família dele, se ele der a bandeira de que ele aceitou a Cristo, ele é morto, ele é expulso, ele é escorraçado. Então o que ele faz? Ele aceita e fica na dele. Quando ele tem a primeira oportunidade com algum missionário, ele relata, ele fala, eu aceitei a Jesus, eu preciso de mais instrução, eu preciso de uma Bíblia, né? Eu preciso de... Então isso é muito efetivo nesses países. Nessas situações de extrema perseguição e muito fechados, tá? Mas onde há liberdade, ele torna-se lá o último método. Não tem toda aquela eficácia, tá? Toda aquela eficiência. Desvantagens, ele coloca aqui, ó, a partir da página 33, ele vai citando aqui. Então, eu vou citando aqui os tópicos e fazendo algum apontamento. Então ele começa, o evangelismo em massa é deficiente porque não pode alcançar todos os pecadores. Isso aí a gente já resolveu, tá certo? A partir dessa discussão, mostrando que ele é eficiente se integrado, que eu coloquei aqui no meu material, cruzadas mais núcleo de discipulados. Então você tem uma cruzada, aquela cruzada foi um chamamento, aquela cruzada foi um alerta geral para as pessoas, para elas serem atraídas para a mensagem, tá certo? Das boas novas em Cristo. Só que com o chamamento delas, com a atenção delas atraída, aí você tem que passar ali o pente fino, meu irmão. Você tem que trazer as pessoas que foram preparadas na igreja por isso. Você está pensando numa cruzada? Pensa nela para daqui a 2 anos. Começa um trabalho de preparo na igreja, tá certo? Por exemplo, preparo na apologética, estuda sobre as seitas, estuda sobre os argumentos delas, estuda sobre missiologia, faz um bom estudo de teologia sistemática, para ele saber a doutrina corretamente, tá certo? Faz um treinamento deles, abordagem, né, para evangelismo. E aí quando você tem uma equipe legal, mais na frente você vai, local, qual vai ser, renda para isso, quem vai ser convidado, tá certo? Uma pessoa de confiança, grupos de louvor, equipe pronta, o local, armou, fez, o pessoal veio, aí você vai trabalhar com eles. Aí você vai obter resultados que você vai ver depois. É um trabalho a longo prazo. É um trabalho que pode sim funcionar, mas com estratégia. De qualquer jeito, não tem condição. Não esclarece todos os aspectos, verdade. E nem é para isso. Já pensou você colocar um palanque? Por exemplo, o Silas estava falando lá que uma vez em Manaus, eles montaram lá um palco, né, que ia ter lá a cruzada evangelística. Eles montaram e tinha uma cantora famosa que montou também um palco. Só que aí a igreja, como estava pronta, eles montaram um palco extraordinário, assim, enorme, com luzes, com reprodução, tá certo? De imagens e tal. E a da cantora não tava lá grande coisa. E era uma cantora famosa. O pessoal que chegou, o pessoal que ia frequentar o show dela, tava pensando que aquele palco onde a igreja ia fazer a cruzada, que era o dela. E o pessoal vinha pra cá. Uma boa estratégia. Né? Exatamente, o pessoal vinha pra cá. Daqui a pouco quando viu, o pastor pregando lá. Falou, o que é isso? Cadê? Cadê o forró, né? Cadê o negócio? Aí quando eu vi era o culto, meu irmão. E o pessoal pensando que aquele que era o palco da atriz. Porque estava muito bem feito. E aí eles falaram que também assim é uma estratégia, né? Então se a igreja se dedica, se empenha, ela consegue ter bons resultados. E as pessoas de fato se impactaram com aquilo. Elas acharam impressionante aquilo, a igreja ter essa força. Então muitas das vezes você vê a igreja fazer um desfile no sentido de... No interior tinha mais isso, né? Certo, dia da Bíblia. Dia da Bíblia, saiu o pessoal com cartazes, com a igreja mostrando presença. A igreja mostrando que está ativa, tá certo? Que está presente. As pessoas olham e veem, nossa, o trabalho deles, a dedicação, a organização, tá certo? A ordem. Então, algumas pessoas, de fato, se veem curiosas. Quando aconteceu o grande movimento pentecostal da Rua Azusa,
uma das coisas que mais trabalhou a favor foram as críticas. Os jornalistas iam e viam aquele caos, né? No começo foi um caos terrível, né? Então, até aquilo se organizar, então, pessoas falando em línguas estranhas, ninguém entendia, e daqui a pouco não tinha muita liturgia, então cantava, daqui a pouco pregava, daqui a pouco cantava de novo, aí tinha uma oração, aí tinha um grupo lá que chamava para orar, e tinha curas, o pessoal gritando, o pessoal pulando, e o pessoal, assim, de fora, né, que não entendia o evangelho, olhava aquilo e escandalizados, e colocavam nas manchetes de jornal que tem um grupo aí de gente maluca, gente doida, que está causando um pandemônio. E as pessoas liam aquela notícia e falavam, opa, o que está acontecendo? O que é isso? Né? Iam lá procurar saber. No que ia para procurar saber, meu irmão, ali pegava e aceitava Jesus e virava também um doido. O fogo pegava neles, né? Aquilo rendeu até que os jornalistas viram que aquele negócio não estava... Eles estavam trabalhando de graça para os pentecostais, aí pararam de falar deles. Mas aconteceu isso lá na Rua Azul e aconteceu na Assembleia de Deus também. Na Assembleia de Deus, quando começou de fato o movimento pentecostal a se alastrar aqui, muitas igrejas históricas reformadas se levantaram contra pesadamente, para criticar, para dizer que era charlatanismo, era feitiçaria, era heresia, e atiçando os jornais locais contra as igrejas, e os jornalistas indo nas igrejas espionar o culto, ver o que era, e aconteceu o mesmo movimento. Os caras colocavam... Até hoje eles não acreditam ainda no Espírito Santo, algumas Sim, delas, né? mas agora a coisa mudou. Porque começou a surgir as renovadas, muito. as novas, né? Renovado e As assim, renovadas. a força da igreja, tá certo? Então, mesmo nós tendo chegado aqui bem depois, tendo galera que tá aqui desde 1700, tá certo? 1600 e pouco, os presbiterianos, tá certo? O Ashel Simonton chegou aqui cedo, depois teve o Bagby, chegou dos batistas também, 1700 e pouquinho. Eles ficavam mais concentrados ali em Santa Bárbara do Oeste, ou ficavam nas capitais. E o que eles faziam? Eles se voltavam mais para a própria comunidade protestante, de ingleses, de holandeses, tá certo? De italianos, né? Que alguns depois surgiram, alguns italianos. Então, e se voltavam mais para as próprias comunidades deles, ficavam entre eles, comunado ali entre eles. Aí alguns batistas começaram a arriscar o evangelismo entre os próprios brasileiros, mas muito tímido ainda, muito tímido, muito pequeno. Quando veio, tá certo, tanto o Franciscon, né, com a cristã, que veio para cá, depois foi para o Uruguai, Argentina, e por lá e ficou. Aí depois veio o Daniel Bergo Navingen. O Daniel Bergo Navingen veio trabalhar com o povo local. Ele não veio trabalhar com inglês, nem com americano, veio trabalhar com as pessoas aqui. E aí foram recebidos pelos batistas, depois não deu certo, óbvio que não ia dar, né? Aí saíram, do que saiu, já saiu com o núcleo. Do que saiu daquele núcleo, que foi a missão de fé apostólica, depois virou a Assembleia de Deus, e cada pessoa que aceitava Jesus ali, levava o evangelho para sua terra. Que nem a irmã, não foi a Celina, foi a... esqueci o nome da irmã. A Celina foi a primeira que foi batizada, e aí teve uma outra, Maria... Maria Albuquerque. Albuquerque. Ela pegou, ela aceitou a Cristo, foi batizada do Espírito Santo e foi para Uruburetama, no Ceará, e foi pregar o evangelho lá. Ela encontrou apoio lá de um pastor presbiteriano que apoiou ela, e ela começou a pregar, a família rejeitou, mas depois algumas pessoas locais começaram a aceitar Jesus, aí formou a igreja pentecostal lá no Ceará, e dali a pessoa aceitava Jesus em Belém e ia para sua terra, pregar o evangelho lá, e assim foi. Daqui a pouco, quando viu, a igreja pentecostal que surgiu depois, 1910, 11, se tornou enormemente maior do que aquelas históricas que tinham chegado aqui antes. E aí os caras falaram, opa, o que a gente vai falar agora? Mesmo a gente descendo o pau, mesmo a gente perseguindo, a gente tentando impedir, olha o tamanho que os caras, o crescimento deles. E aí, conforme a doutrina, porque graças a Deus a igreja cresceu, e no crescimento eles sempre deram muito valor ao ensino, desde cedo, EBD, sala de escola bíblica dominical para a igreja, EBD específica para obreiros, tá certo? Eles não apoiavam teologia, principalmente porque as escolas de teologia estavam muito misturadas com a teologia liberal, mas ensino bíblico sempre foi valorizado. Inclusive
A primeira lições saiu no próprio jornal Mensageiro da Paz. O pessoal adquiriu o jornal e esperava o domingo, a lição era dada na igreja, tá certo? Então, desde cedo, e aí começaram a chamar teólogos para ajudar também nesse ensino. Então, desde cedo a igreja valorizou isso, ok? Então, quando você vê essa questão que ele coloca aqui, não esclarece todos os aspectos. Claro que não esclarece, não é para isso. Você pensa em colocar um palanque no lugar desse para você dar aula de teologia? Não vai, meu irmão, não é para isso, não é o objetivo, não é o porquê daquele trabalho. O trabalho é uma palavra evangelística, impactante, né, para de fato mexer com o coração das pessoas. E aí, uma vez que elas estão abertas, abrindo o coração para o evangelho, aí você vai no trabalho, certo, mais específico, um trabalho mais direto. Meu Deus. Olha só, não tira todas as dúvidas, então continua nisso aí. Eu coloquei que é necessário você passar, né, a rede fina com os discipuladores, tá certo? Com o trabalho discipulado. Não pode ser contínuo. Deixa eu ver onde que eu já estou. Não pode ser contínuo, tá aqui, página 34. Não pode ser contínuo. Obviamente não pode ser contínuo. E imagina se a gente ficasse por aí que nem um tabernáculo, né, de Israel. Monta a tenda aqui, daqui a pouco desmonta, monta lá, daqui a pouco monta lá. Não é o propósito. Não é o propósito. É um trabalho rápido e impactante, tá certo? Então, conforme eu li até no dicionário, teve situações dele durar semanas. A pessoa montava a tenda num lugar, tá certo? Para fazer esse tipo de trabalho e durava semanas. Mas era um outro contexto. Você comparar a década de 40 para cá, então, as cidades não eram tão cheias, era mais fácil fazer esse tipo de coisa, não era tão burocrático. Conforme o tempo foi passando, isso teve que sofrer modificações. E para você fazer isso hoje aqui, São Paulo, por exemplo, nosso contexto aqui, é muito difícil, né? Então o que você tem que aproveitar? São trabalhos que não vão ter uma amplitude tão grande, tá? Mas pode ser um trabalho numa praça, pode ser um trabalho na via pública que não atrapalhe o trânsito, tá certo? E aí quer fazer um evento um pouco maior? A Anhembi. O R.R. Soares uma vez pegou ali o Anhangabaú inteiro, né? Encheu lá de gente, fez lá um trabalho bonito. Então dá para fazer. Agora, claro, tem que ser tudo muito bem pensado, muito bem organizado. E é um trabalho que o objetivo é que seja rápido, tá certo? E com aquelas pessoas que foram atraídas, seja feito um outro trabalho mais específico com elas, mais direcionado. Impede os crentes, não são totalmente edificados. Assim, as pessoas não são, né, totalmente edificadas, não pode ser contínuo. Não são totalmente edificadas, tá? O impacto geral e despertamento para a recepção nas igrejas locais. Foi isso que eu coloquei aqui. Então ele fala, ó, não são totalmente edificados, porque o tipo de palavra não é tão abrangente. Então eles não vão abordar diversos assuntos. Óbvio, né? Não é o objetivo, não é esse. Mas através daquele trabalho e daquelas pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, ou outras que mesmo não aceitando a Cristo ali, mas são abordadas e são direcionadas para um outro trabalho mais específico, pode ser então aberto para elas um leque maior de ensino, tá certo? Se elas abrem, por exemplo, não aceito uma visita na minha casa, aí você vai lá com uma equipe preparada, porque você não pode fazer um culto doméstico e ficar 1 hora, né? Você tem que ser um trabalho rápido. Você chega lá, né, o pessoal já instruído, deixa lá a imagem lá de São Jorge, não fala dele, deixa lá o negócio, a pessoa tem estátua de Buda, ou tem lá de Krishna, sei lá, deixa esse negócio lá, não se prenda a isso, né? Olhe para a alma, olhe para a vida que está ali, né? Evangelho, Cristo, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não adianta você sair decepando as coisas. É ela que tem que aceitar a Cristo, ser livre, liberta. Uma vez que ela for liberta, nada daquilo mais vai fazer sentido para ela. Ela mesma vai querer destruir aquilo. Aí sim, ela se livrou dos ídolos. Mas se você vai tentando arrancar... Então, é essa a situação. Não é totalmente edificante, porque é rápido, tá certo? E o objetivo é apenas impactar. A edificação virá com um trabalho de continuidade. Pode pegar o Salmo 115, então. Ah, pois é. Meu Deus do céu. Impede os crentes de atender a comissão. De fato, ele levantou essa questão e é séria. Agora, em que sentido? Se as pessoas se acostumam a ficar só nisso aí. Então, se as pessoas se relaxam, né? Então, olha, em vez das pessoas se preocuparem, se elas em vez de elas se conscientizarem do chamado,
do ID, né? Por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E procurar oportunidades, uma oportunidade, nem que seja mínima, nem que seja individual, tá certo? Nem que seja um convite. Não tem condições, eu não aceito evangelismo. Ah, mas um convite. Então, vamos visitar? Vamos na minha igreja um dia, né? Vamos lá, daquele evento tal. Então, a partir daquele convite, pode ser que a pessoa, no momento certo, aceite o convite. E a partir da vinda, ela ouça a pregação e abra o coração. Então, são oportunidades que você busca, que você procura, que você se interessa, que você se dispõe, tá certo? E Deus cria. Você mostra-se disposto e Deus cria oportunidade. Tem situações que Deus coloca a pessoa até para te importunar. Então você falar, teve uma situação em que eu andando de Uber, eu estava indo para uma pregação e eu queria me concentrar na mensagem. Eu estava ali lendo e tal. Aí o cara viu, eu falei, você é pastor? Eu falei, não sou pastor. Eu congrego, tal, eu ajudo lá, meu pastor. Eu sou professor de EBD, né? E estou indo agora adorar a Deus lá acho que era o Jaguaré, o IP. E aí ele começou a puxar conversa, era desviado, e aí começou a falar um monte de coisa e tal. Eu falei, não vou poder ignorar, né? Aí comecei a conversar e tal. Até que eu falei, olha, por mais que você tenha passado situações que, de fato, não vou dizer que são mentira, não vou dizer que não foram coisas graves, foram, e você se afastou por causa disso, mas você é responsável pela sua salvação, pela sua alma. Essas pessoas que fizeram isso com você, é possível que elas já tenham se reconciliado com Deus e estejam vivendo a sua vida espiritual bem, e você está se privando de comunhão com Deus por causa de algo que já ficou no passado, que você está amarrado lá no passado, e o diabo está usando isso contra você. E aí eu acredito que ele refletiu pelo menos acerca disso. Agora, só para mostrar, eu não queria essa oportunidade. Eu queria ficar quieto, eu queria ficar vendo meu esboço lá e lendo o texto para memorizar. Mas Deus criou, assim, Deus me importunou. Tá? É interessante que é isso, você quando se dispõe, o Senhor cria as oportunidades, cria os momentos, né? E aí quando você se conscientiza disso e toma essa posição para a sua vida, não tem como isso que ele colocou aqui acontecer com você, no sentido de impedir os crentes de atender a comissão. Só impede quem não quer mesmo. Só impede já quem está se livrando mesmo, quem está tentando se livrar das oportunidades, tá certo? E aí ele busca qualquer pretexto, qualquer motivo serve. Ou é porque está chovendo, ou é porque está muito sol. Ou é porque está muito frio, ou é porque está muito quente. Tudo é um motivo. Agora, se disser assim, tem R$1.000 para você lá em casa, é seu. Se tiver chovendo canivete, ele vai. Agora, por quê? É interesse. Eu vejo aí, pastor, nessa matéria, se nós criar um temor da palavra, é isso que todo mundo pertence, é o Verdade. temor da palavra. Exatamente. O que é o temor? O temor é a gente ser feliz com a felicidade de quem não tem. É verdade, né? Eu vejo que a sua felicidade como professor estudou tanto para ver nós aqui sentados. Então, Exatamente. essa felicidade, eu sinto que vocês Exatamente. têm essa felicidade e a gente somos felizes um com o outro. Isso aí, esse é amor. Então, o evangelho é isso. É a única motivação, porque se a gente for buscar outra, qual é? Ninguém, não estão prometendo pagar ninguém aqui. Vocês vão ter que fazer com a motivação certa, e a motivação só pode ser o amor. Agora, Pode ser o amor a Cristo, e aí Cristo dá esse amor às almas. Agora, o pecado que está cometendo no mundo evangélico é com o quê? É que as pessoas não aprendeu ainda a lidar com os problemas. É verdade. E aí A gente está os capacitado. problemas neutralizam a pessoa às Está vezes. capacitado para enfrentar. E na hora que chega lá que o problema aparece, Eu sei. ele não tá, parece que não se E foi bom você falar isso, porque na aula passada eu citei a situação do texto lá, em que os discípulos, em que a igreja estava sendo perseguida em Jerusalém, e ela foi pelos caminhos, e aí eu coloquei, foi pelos caminhos reclamando? Foi pelos caminhos murmurando? Não, ela foi pelos caminhos evangelizando. Os caras que estavam sendo perseguidos em Jerusalém perderam a casa, perderam os bens, perderam tudo, quase que perderam a vida, tiveram que sair corrido, ia pelo caminho ganhando almas, evangelizando. Então a gente tem que olhar para isso e falar o que acontecia com aquelas pessoas, porque é o que tem que acontecer comigo, né? Eu preciso entender, né, por que ele tomou essa atitude, né? Por que ele se comportou dessa maneira, porque eu preciso chegar nesse nível aí. Aquela passagem de Ana é um exemplo. É verdade. Tem uma competidora do lado irritando ela o tempo todo. Então, se a gente começar a ler aqui e trazer aquilo pra gente... Para vencer os obstáculos, né? Por mais que existam,
Eles existem para ser vencidos, ser superados. Outra coisa que ele põe aqui, que de fato é sério, ele fala, causa estrelismo. De fato, um aspecto prejudicial é também a idolatria. Então ele fala do estrelismo, preocupado com o quê? Preocupado com o destaque que é dado, né, que acabam ganhando os grandes pregadores de palanque, né? Então você sabe, você vê, eu gosto de ouvir uma pregação de um Jimmy Swaggart, né? De um aquele outro Billy Graham, tá certo? Aqueles caras dos mega evangelismos. Você vê aquela habilidade, né, com que eles pregam. E nas nossas congregações, um pregador que é chamado para um congresso, que geralmente é uma pessoa que já sabe lidar com esse tipo de mensagem. Se olha, você fica encantado, fala, nossa, que habilidade, né, de ter essa mensagem tão impactante, ter essa postura, essa liberdade de pregar dessa maneira. Então, de fato, isso é um risco, sabe? No sentido de que a pessoa que está ali no centro da ação, tá certo? Com o microfone, pregando a mensagem a uma grande multidão, a uma grande massa, a gente não sabe como aquilo pode afetar o seu coração. A partir da liberdade, a partir da forma como ele encarar este momento que ele está vivendo. Agora, não é por causa desse risco que a gente vai jogar fora a estratégia. Você tem que buscar pessoas maduras. Talvez não pessoas que cativem tanto, que às vezes a pessoa vai muito pelo carisma. O cara é muito cativante, ele consegue dominar a plateia, só que muitas das vezes a estratégia que ele emprega não glorifica a Deus, mas enaltece a técnica dele. E aí onde entra? Qual foi o resultado? Para onde as pessoas foram direcionadas? Para o louvor à técnica dele, a impostação de voz, ou a autoridade que ele coloca, mas não baseada na palavra ou em Deus, mas em si mesmo. Tá certo? Na forma como ele coloca as coisas, na gestual dele, o que está sendo destaque ali? Ele ou Cristo? Então o pregador, ele é apenas uma trombeta, tá certo? Ele é apenas um microfone. Pode falar. Não, é exatamente isso que eu ia falar, porque Sim. o que acontece? Hoje tem técnica para tudo. Tem retórica. Só que tem um detalhe que a gente aprendeu lá atrás. Sim. Não é? Quem prega não sou eu mesmo. Então. Né? Se não for o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, não presta. Então, não tem uma pregação que preste. Não é? E de você ter essa convicção dessa tão grande salvação, porque essa tão grande salvação é alegria. Ela tem que ter esse prazer. Exatamente. Você olhar próximo, como o irmão Cornelito aqui mesmo falou. Sim. Então, se não for a alegria da tão grande salvação, não tem conversão. Você não vai sair nem do canto. Não vai sair de canto nenhum. Exatamente. Cara. Igual esses dias mesmo chegou, amigo, pode pular, pode bater o pé, amigo. Aqui não, filho. Então, pois é. Não, muito respeito. Até do nosso meio. Muito respeito. Pode bater, pode pular, pode fazer. Mas tem que ter conteúdo. Tem que ter palavra. Porque as pessoas estão ali para serem edificadas. Vai se edificando. Exatamente, pois é. Agora... Não é brincadeira. Sim, exatamente. O povo ainda está brincando com o evangelho, porque mercadejou tanto. Eu sei. E as pessoas cresceram tanto que eu Sim, exatamente. Né? Aí ela aproveita dessas técnicas tal, e o cara faz uma leitura de público, vê as pessoas que estão emotivas, vai nelas tal. Enxergou, aí começa a ver aquelas profecias generalizantes, porque você está passando uma grande tribulação, e eu pergunto para você, quem não está passando por uma grande tribulação? Né? Angústia. Então, só quem já foi já está na glória, meu irmão. Agora quem está aqui... O senhor falou, fale para mim qual crente que não tem angústia. Pois é. Fale para mim. Então, amigo, não é esse Cristo que você está servindo. Porque para carregar a cruz não é fácil. O cara vem com aquela, que nem aquele filme de Bang Bang antigo, fica aquelas metralhadoras giratórias para todo lado. Onde pegar é vantagem. Oxi. E aí... Hoje eu estava lendo a lição de domingo da EBD, onde Naamã foi curado da lepra lá. Sim. Né? Sim. E ele saiu e foi levar presente para Elisa. Porque toda a lógica dele, da bajulação, primeiro, ele já ficou chocado por não ter tido a recepção que ele esperava. Coisa linda. Por quê? Porque ele tirava Eliseu por qualquer profeta. E os profetas, geralmente os profetas que os povos, os outros deuses tinham lá, seus prognosticadores, seus profetas, né? Então, a forma como eles lidavam com as coisas era essa. Então chega uma nobreza, que nem ele era, um grande general, um homem de reputação, toda aquela bajulação, tapete vermelho, tal, ia chegar, ia se prostrar. Época, né? Exatamente. Então é o que ele esperava. E aí, primeiro choque, não teve. O cara não foi nem lá.
Mandou o ajudante dele, né? Então, ele só engoliu esse sapo porque ele estava leproso. Só que ele Então, não recebeu o presente. Ele não recebeu. E o presente era ouro, Era coisa vestes boas, pois é, Só coisa que ele cara. levou lá, mas Eliseu mostrou para ele que ele não vendia o que ele estava pregando. Exatamente. De graça recebeste. Ele já sabia esse versículo. Mas tinha um detalhe, Eliseu era um cara rico, cara. Então, pois é. Eliseu tinha quantas juntas de boi, não tem, ou que ele deixou tudo para trás para receber. Deixou coisa tudo. De ouro e Deixou túnica. tudo. Exatamente. Não ia se vender por isso. Não ia se vender. Não ia se vender por Podia isso. ser o Israel inteiro de ouro, não ia Pois se é. vender. Ele não ia, ele sabia quem Deus era na vida dele. Vai umas passagens. Claro. Então você tem o problema do estrelismo, parte do pregador. Agora, você vai deixar de fazer por causa disso? Não, você vai chamar uma pessoa madura, uma pessoa que tenha... mesmo assim pode ser que aconteça, mas aí, meu irmão, vai ser a responsabilidade dele com Deus. Se ele está tomando a glória para ele, é ele que vai se ver com Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. E ele é exigido que ele pregue a palavra. Não enrole, nem fique se confiando em tom de voz, mudança de voz, nem em sapateado, nem em rodopio, mas sim Bíblia, palavra, né? Conteúdo, tutano, que as pessoas precisam de ser edificadas. Então tem o problema do estrelismo, sim, contando histórias, e aí junta no meio muita coisa que não é nem de procedência bíblica, que é Flávio Joséfo, que é teologia judaica, Midrash. Tem cara que pega e mistura no meio ali e você pensa que é Bíblia. Aí os irmãos vão ler e falam, irmão, onde é que está aquele negócio que o pregador falou? Eu falei, está em canto nenhum. Está no Talmud, está na Midrash, né, nos comentários judaicos, rabínicos sobre a lei, na Torá oral, mas Bíblia não. Agora ele prega como se fosse Bíblia. Aí o cara olha e fala, nossa, quanta sabedoria. Fala, quanta mistura, né? Misturando um monte de coisa que é de procedência duvidosa. Torna os crentes infrutíferos, ele conclui nisso aí, que